O nosso tema, se nós formos olhar a questão do nosso processo reencarnatório, todos nós temos os nossos desafios, como nós sabemos. E vamos tomando conhecimento deles, se questionarmos a nós mesmos, à medida de que o tempo vai passando, não é assim? É tão interessante, às vezes nós não temos o impacto de início, não temos a recordação de início quando estamos diante de um desafio. Mas, depois de um certo período que passamos, por vezes até mesmo pela tormenta, não necessariamente sejam só tormentas, nós fazemos ligações, não é? Em relação à questão do aprendizado, aquilo que nós nos propomos, o que de fato aconteceu, etc. Esses são exatamente os desafios do espírito. Porque, na realidade, quando nós vamos observar, toda a nossa vida funciona em ciclos. Esses ciclos eles estão ligados não somente aos ciclos individuais, mas são também ciclos coletivos, onde nós acompanhamos, no decorrer da história, as mudanças que acabam acontecendo coletivamente. E a nossa participação, por vezes, nesses movimentos que acontecem, é o óbvio. Mas existem alguns outros. Por exemplo, olha, ciclos que ocorrem, né? Aniversários, para aqueles que são aniversariantes nesse mês, né? É um ciclo. Outra coisa, encerramento de ano, que nós estamos próximo. Vai se fechando um ciclo. Claro que tudo isso é uma questão que nós atribuímos a uma data, etc. Mas tem a sua importância, tem o seu valor. As questões do semestre, do mês, da semana, do próprio dia, quando nós encerramos as nossas atividades, e também, obviamente, das horas e da família. Na realidade, todos são antecipados ou antecedidos por reflexões e propostas de mudança, não é verdade? Quando nós temos consciência daquilo que nós queremos da vida, que nós temos objetivo, nós acabamos fazendo isso. E é interessante notar que, às vezes, nós poderíamos estar assim, numa condição meditativa, em processos de meditação, refletindo sobre aquilo que conquistamos, aquilo que falta ainda por conquistar, e acontece exatamente isso. De repente, embola tudo. Embola tudo porque não é simples, né? Tem compra para fazer, criança para cuidar, trânsito, relógio que atormenta qualquer um, as atividades do dia a dia, se trabalhamos fora do lar, as questões de termos que administrar situações de relacionamento com pessoas que não são necessariamente parentais, né? Não, ou seja, consanguíneas, a coisa embola tudo. E se nós não prestarmos atenção, vamos nos deixando envolver por esse processo, não é assim? Quando vemos, o dia já acabou. Quando vemos o mês, quando vamos perceber o ano. E às vezes, se nós não dermos foco nas nossas propostas de realização, sejam elas quais forem, como dissemos, que pode ser de dias, de horas, de meses, de anos, sejam elas quais forem, nós tendemos a algo que é altamente prejudicial para o espírito, que é a inércia, que tende-se a repetir as mesmas coisas caso algo não aconteça. Se continua no mesmo nível. Isso é tão real que isso acontece com processos de desencarne e reencarne. Lamentavelmente ainda, né, informações da própria dimensão espiritual, nós encontramos em Emmanuel, é gigantesco o número de criaturas que saem do berço e vão para o túmulo, e saem do túmulo e vão para o berço, sem ter a menor noção do que esteja acontecendo, sem ter consciência do que esteja ocorrendo. É uma vida que nós classificaríamos como automática. É o nascer, crescer, se necessário reproduzir-se, se necessário, que não é mandatório,
cuidar das crias e morrer. André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz o seguinte, que esses estágios, até aí, chegam os nossos irmãos animais irracionais, que nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. No entanto, nós somos espíritos. Eles são o princípio inteligente e o princípio espiritual. Não conquistaram a condição da razão. Não conquistaram ainda o raciocínio contínuo. Olha as nossas diferenças, que são significativas, porque isso são valores, são conquistas do espírito. Ainda não conquistaram esse patamar. Claro que não é um patamar brilhante como é esse patamar em que nós nos encontramos, né? Óbvio. Esse patamar vai se dar no rudimentarismo do ser, aonde de primitivo não é mais o caso para este planeta, nós não encontramos mais possibilidades disso acontecer nesse planeta, mas é do primitivismo do ser que começa todo esse desenvolvimento para chegar onde nós estamos, que é significativa a conquista. Nós sempre lembramos isso, seja em palestras ou aulas, que nós temos que valorizar essa conquista. Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos 5 estágios no processo evolutivo. Começando o espírito no primitivismo do ser, depois ele adentra a condição de espíritos em expiação e provas. Essa mudança de um processo para outro, ela se dá de uma forma lenta. Para que a gente caracterize um pouco no tempo, quando nós temos a condição de sairmos do primitivismo do ser para o mundo ou espíritos em expiação e provas na chegada de Jesus, há um pouco mais de 2000 anos. Não significa que Jesus chegou e aconteceu, não é nada disso. O período que vai antecedendo a chegada de Jesus, a sua passagem pelo planeta e a sua continuidade. Então, adentramos no mundo ou em condições de espírito, de expiação e provas. Olha que fantástico isso. É conquista. Como não valorizar? É outro estágio. Com a chegada, né, o que antecede e durante o período e a sua continuidade, estamos adentrando em condições regenerativas. Somos um planeta que está adentrando em regeneração. Essa passagem e entrada não significa mudanças drásticas, de alterações drásticas. Significam que as criaturas vão fazendo mudanças à medida do seu processo consciencial, que pode ser alcançado sem esforços exagerados, individual e coletivamente. Tanto é que nessa questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: poderia sempre o homem ser humano, né, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. Más inclinações são todas aquelas que se diferem do que você é, do que nós somos, do que foi dito por Jesus. Seres que são criados à imagem e semelhança do Criador. Não é esse design. Esse aqui já está meio batidinho, inclusive. 67 anos, com um corpinho de 67, que é uma beleza. Aí o fato não é o design, é a questão do espírito, criado à semelhança. A semelhança não é igual. Ok? É bom a gente deixar claro. Por isso que seremos perfeitos, mas sempre seremos relativos, perfeitos e perfeitas. Né? Porque a perfeição absoluta é Deus. Então sempre seremos a obra, nunca o autor. Mas imaginemos, né? Falávamos na aula que antecedeu esse nosso encontro, naquilo que Jesus coloca, né? Eu e o Pai somos um. Não há perda de individualidade, como dissemos, nem poderia ser, né? Mas significa vivenciar uma realidade in situ na divindade,
com a divindade. Uma análise primária. Era meter um chip no nosso cérebro e nós termos, nesse exato momento, todo o conhecimento do planeta neste exato momento. Nós não o temos porque nós não temos capacitação para isso ainda. Né? Temos lá um aparelho que te dá acesso, né, a uma série de informações, boas ou não, pouco importa, porque o problema não é o aparelho, é o utilizador. Muito bem, temos essa capacidade que, se fôssemos falar para uma pessoa de 200 anos atrás, por exemplo, que você teria uma capacidade de um aparelho que nós podemos falar com os astronautas na estação espacial, se permitido for, como já aconteceu com uma escola americana, onde os alunos falaram com os astronautas da estação espacial em determinado horário, etc. Né? Ou seja, seria alguma coisa de extrema futurologia. Imaginemos uma capacidade... O senhor Musk, eu li em algum lugar que o senhor Elon Musk ele vai botar um chip na cabeça dele. Eu também vou, faz tempo que ele está aqui, inclusive, mas ele soltou um parafuso. Mamãe dizia, porque eu vim de família católica, mamãe dizia que quando eu me tornei espírita tinha um parafuso que afrouxou no meu cérebro. E eu me perdi no meio do caminho. E era a ovelha, viu, Ademir, eu virei a ovelha negra da família. E o pior que a ovelha negra tem um problema. Eu desencaminhei um primo meu também, que era, né, tirei ele do catolicismo e levei para o espiritismo para desespero total da família. Porque ovelhas negras têm esse problema, né, de desencaminhar criaturas. Mas, enfim, eu considero que foi um bom desencaminhamento que eu fiz para mim. Para ele eu não posso garantir, mas para mim eu acho que... até porque... É uma coisa interessante, não é, pessoal? A gente vai percebendo que a felicidade não é algo difícil de ser alcançado. Não é verdade? Mas a gente já volta nesse assunto. Vamos falar aqui do Kardec primeiro. São essas más inclinações aquilo que é contrário a essa essência que somos. Que podemos trazer como tendências também. Que a educação dos nossos pais podem aplacar ou eliminar, ou seja, minimizar ou eliminar. Depende da gradação desta influência que eu tenha. Né? Eu sempre uso esse exemplo, que é o mais simples, desculpe se estiver repetindo, mas, por exemplo, falar mal da vida alheia. Né? Comentar, a gente comenta, não fala mal. Não, a gente faz análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Eu prefiro mais uma coisa mais... Aí, falar mal da vida alheia. Se eu vou criando este hábito, né, aí eu crio esse hábito e me vicio. E o meu cérebro tem aquilo que se chama circuito de recompensa. Eu começo a ter necessidade de falar mal da vida alheia. Como você deve ter conhecido pessoas que se queixam de tudo e de todos. Né? Há um processo de viciação no cérebro, o circuito de recompensa precisa daquela manifestação. Então, se eu não tenho de quem falar, de quem me queixar, eu me queixo do tempo. Eu me queixo da roupa. Eu me queixo de tudo. Não é? E você chega perto de uma pessoa dessa e quando você pergunta como ela está, ela explica, se queixando de tudo. Aí você sai de frente dessa criatura arrasada. Porque energeticamente ela te suga. Se a gente não se prepara para esse evento. Né? E o maior preparo para esse evento é prece. Né? Prece é quando você topa, você comece a orar. Né? Comece a orar. A pessoa vai falando, você vai rezando. Você vai falando, você vai rezando. Reza. Mas não funciona das primeiras vezes, mas com o tempo vai ganhando fortalecimento energético, né? Porque é um fortalecimento de nós para nós mesmos, você isola. Você ouve com caridade, age com caridade se for para agir, ou simplesmente vai agir ouvindo. Porque às vezes a pessoa tem necessidade só de desabafar. Bom, o que acontece? Essa situação pode ser aplacada pelo processo educacional, ou eliminada ou minimizada.
São coisas que é a nossa estrutura, porque nós mudamos de vestimenta de acordo com as estações, mas não mudamos a nossa personalidade. Se isso acontece, a gente precisa procurar um psiquiatra, né? Porque não é normal. Então, a vida ela é uma só. As estações, os estágios da nossa existência vão se mudando de acordo com aquilo que é melhor para a nossa maturidade espiritual. Chegamos aqui e, se não prestarmos atenção, o ambiente causa interferências. Nós não somos fruto do ambiente, mas o ambiente influencia em nós, não é verdade? O nosso próprio organismo influencia no nosso humor. Querem ver? Ele fica mal-humorado quando está com fome. Pronto. Faz o quê? Dá comida para ele, nega. Você resolve na hora. Né? Ponto. Resolve na hora. Ele fica assim próximo do desencarne se ficar resfriado. Dá o antitérmico, o remedinho e tal, diz que você o ama, tudo mais, que se ele for, você não sabe o que vai fazer da vida. É tudo mentira, mas tudo bem. Vai falando essas coisas, etc., né, para recuperá-lo ou recuperá-la. Né? Diz para ela logo que você a ama. Porque a gente foi educado nós, rapazes, fomos educados a não manifestar sentimentos, porque era sinal de fraqueza. O pessoal mais jovem já não tem mais isso. Mas era um sinal de fraqueza manifestar. Homem não chora. Como não chora? Homem não diz determinadas coisas porque mostra que é frágil. Não é fato? Olha como a condição dos ciclos vão mudando, vão alterando, os valores vão sendo substituídos por aquilo que é real. E nós vamos nos conscientizando. E à medida da nossa conscientização, nós vamos fazendo esse trabalho de conhecermos a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, nós começamos a administrar melhor a nossa vida. Porque a resposta dos espíritos para essa questão, ela é arrasadora. Olha o que eles dizem. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Impressionante, né? Eu vou ler de novo. Porque ele diz assim, pode sempre o homem, pelos seus esforços, ser humano, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E como são poucos os que se esforçam. Por vezes nós estamos, e não podemos ignorar isso, estamos vivenciando uma realidade viciosa. E precisamos de assistência especializada que não pode ser dispensada, não só a assistência espiritual, que não suprime a assistência especializada. Estamos combinados? Não adianta eu cortar a mão e ficar orando ali para que a cicatrização aconteça se eu precisar fazer sutura, tomar anti-inflamatório, analgésico, etc. Eu preciso procurar um pronto atendimento. Fazendo isso, eu posso e devo orar sim, porque eu vou fazer com que o meu sistema imunológico reaja de tal maneira que eu faça com que o tempo de cicatrização seja muito reduzido. Você já deve ter experimentado isso. Né? E isso é verdadeiro. Por quê? Porque eu ajo sobre mim mesmo com as minhas próprias energias. Então eu fico dando um alto passe quando eu faço isso. Além de fazer uma conexão com os amigos espirituais que são os nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que nos amam. Nós temos gente que nós reencarnamos, mas muita gente que nos ama continua desencarnada, né? Porque a família vai se ampliando à medida que nós vamos evoluindo. Então, essa ligação com esses nossos amigos, amigas, etc., chamemos do jeito que nós quisermos, traz uma influência de reforço no processo e eu alcanço resultados significativos no menor
espaço de tempo. Isso é uma realidade comprovada. Tanto é que nós estamos encontrando na ciência não colocações diretas sobre aspectos religiosos, mas o Brasil, que é modelo em muitas coisas, mas é modelo também nessa, né? O Conselho Regional de Medicina, no caso de pacientes, sugere, principalmente na área de cardiologia, que o médico fale a respeito de aspectos espiritualizantes, não de religião. De induzir para uma religião A ou B, nada disso. Espiritualizantes. E por vezes se usa a terminologia da meditação. Você medita? Não, medite. Você vai ver o benefício que vai fazer para você. A meditação tem o mesmo efeito que a prece. Para dizer prece, às vezes dá uma característica de religião. Não é? Pode dar essa característica. Então, medite. Na verdade, faça prece. E você faz com que o trabalho seja feito desta ligação e de nós em nós mesmos. Por isso que ele diz, é insignificante o esforço se quisesse fazer. Chico Xavier dizia o seguinte, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, nós vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Olha que interessante, né? E esse cidadão, que hoje já conta com 525 livros editados, 425 foram editados até o desencarne dele, e depois foi encontrado o material na casa da filha do Dr. Rômulo Joviano, porque o Rômulo Joviano foi o chefe dele na Fazenda Modelo, e aonde ele, durante 20 anos, participou do culto do Evangelho no Lar, na casa do Dr. Rômulo Joviano, todas as quartas-feiras, onde ele psicografava. Esse material todo foi reunido pelo Dr. Rômulo e ficou, depois do desencarne, etc., ficou na casa de uma das filhas dele, no Rio de Janeiro. Que o Geraldinho, o Geraldo, conseguiu encontrar esse material por um sonho que teve com o Chico. Olha quando os espíritos querem que você dê continuidade no trabalho. Ele sonhou e o Chico disse para ele, está na casa de fulano de tal, pode ir lá e você vai achar esse material. Foram editados mais 100 livros. São 525 livros. Um cidadão que fez o que fez, não só como livros, né? Não só como responsável por 525 livros, mas por toda a obra caritativa e a mudança efetiva, não é? De espiritismo você tem antes e depois de Chico Xavier no mundo, não é no Brasil, no mundo, porque tem reflexos no mundo. Olha nós aqui. Né? E a gente vai em centros, depende do país, que as pessoas alugam uma salinha para 2 horas, 3 horas, para fazer uma reunião espírita. É interessante. Nós participamos de uma atividade numa instituição hoje online, online, que é uma instituição brasileira, que tem em torno de 50 cursos e 14.500 alunos, espalhados pelo planeta. Tem gente que assiste aula de madrugada porque mora em países cujo fuso é de, às vezes, de 8, 9, 10 horas de diferença. E as pessoas... aliás, Chico Xavier, em 1971, havia dito que os espíritos haviam dito para ele que o espiritismo seria divulgado por multimídia. Essa palavra não existia. Incrível, né? Está ali. Uma rádio espírita que a gente transmitiu. Quando eu estou aqui, a gente está transmitindo ao vivo para o mundo inteiro pela rádio web. Telefone. Então, pois é, então é incrível. Mas esse cidadão que fez o que fez disse o seguinte: dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Mas aí a gente diz assim: mas o Chico é o Chico. E você é você. Cada um com o seu nível de responsabilidade. Não é fato? Cada um com o seu nível. Eu só posso fazer isso. Não, não é só. Porque o bem que for feito é o bem. Não tem um bemômetro que mede. Eu fiz muito bem. Bim! Bate lá em cima. Você fez bem meia boca.
Você só disse uma palavra positiva para o seu vizinho. Aliás, você só disse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Como é que é o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite? Como é que é a sua gratidão em relação à sua vida? Mas são perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, principalmente nessas mudanças de ciclos. Amanhã é segunda-feira. Né? É um ciclo. Há um ciclo onde nós, como espíritos, temos uma experiência como seres interexistentes. Olha que beleza! Nós estamos, neste instante, reencarnados. Daqui a algumas horas, você vai estar na condição de desencarnado. Porque a gente se desdobra no processo do sono e está na dimensão espiritual, que é a realidade. Olha, são as duas experiências em 24 horas. Se você der um cochilo aí durante a palestra, lembrando que o espírita não dorme e se desdobra, não cochila. Você, pumba, está na outra dimensão. Você vai tomar um passe, de repente você se desdobra e não volta mais. Ninguém vai passar aula de passe hoje. Não, porque não é passe, você passa. Você pode passar para o plano espiritual. Não é de passe? É de passar. Nós temos um primo de um amigo nosso, que foi a primeira vez na casa espírita, e ele disse assim, ali é a sala de passe. Ele entrou, viu o pessoal saindo, saiu junto. Ele disse, o que você achou? Ele disse, eu passei lá, não senti nada. Ele passou, não era sala de passe? Era sala de passe. Ele passou. Mas é uma realidade. Olha a beleza da vida. Olha a beleza da vida, a sua continuidade. A gente fica criando situações. A beleza da vida está aí, a nossa condição de nos relacionarmos em dois planos. Vivermos isso de forma consciente. Esse é o estágio regenerativo. As criaturas mais conscientes. Não vai ficar todo mundo bom de uma hora para outra, vai ficar sem graça. Imagina, todo mundo bom, você está fazendo, fiz o bem hoje, fiz o bem ontem, fiz o bem amanhã, vou fazer bem de novo. Etc. Não é nada disso. É uma movimentação de mudança que é respeitável na condição da evolução de cada um. Ninguém vai passar um bonde aí e levar todo mundo embora. Porque a regeneração vai levar todo mundo embora. Vai ficar quem aqui? Não é verdade? É algo sutil. Da mesma forma que nós saímos do primitivismo e adentramos em expiação e provas, vamos saindo gradativamente. Terceiro estágio de 5. É ou não é para valorizar? Não são desafios vencidos. Terceiro estágio de 5, porque depois é espírito feliz e depois espírito superior. Ponto. Então fazer o bem é o bem. Faça o bem, façamos o bem. Até porque quando você faz o bem, você é feliz. Não tem segredo para esses aspectos. Tanto é que, olha, algumas coisas que às vezes a gente gosta de ser objetiva, não é? Então nós trouxemos em números para provar isso. Se você pegar o número 1 e elevar a potência de 365, que são 365 dias, o resultado é 1. Ou seja, se a gente não fizer nada, dá na mesma. Ok? Você lembra dessas continhas? Era um inferno. E não podia usar calculadora, tinha que colar do outro, e aí te pegavam colando, você levava 0, era um inferno. Né? Mas não tinha nada, não tinha essas facilidades. Olha como o mundo mudou. Aí se você pegar 1,001, levar a potência de 365, dá 1,44. Significa o quê? 0,1. 0,1 é dizer bom dia para a pessoa, desejando que seja um bom dia. Um boa tarde, desejando que seja um boa tarde. Um boa noite, desejando que seja uma boa noite. Um vá com Deus, quando você manda ir com Deus mesmo. Não nesse Deus. Vai com Deus. Não, vá com Deus. Não é esse Deus aí, é o outro Deus. Esse é o aspecto. Uma coisa dessa dá 1,44, significa que 0,1% a mais dá 44% de diferença num ano. Mas só falar bom dia? Mas o bom dia tem que ser energético. Com a vibração correta.
com o coração. Que você tenha um bom dia. Ponto. Tá bom? Tem mais. Se você pegar 1,01 e jogar a potência de 365, dá 37,78. Significa o quê? 37,78 é 3.678% de diferença. E aí a gente diz que acha que não é capaz de transformar a vida. Olha o número. A gente diz, mas não, é muito difícil. Esse cidadão aqui, ele tem a mensagem é Créditos Espirituais, é o Albino Teixeira. Ele foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. A gente só achou a data de desencarne dele, que é 1923. Ele mandou uma mensagem, tem várias, mas essa mensagem para o Francisco Cândido Xavier está no livro Caminho Espírita. Você pode pegar, tirar uma foto, aí você entra direto na internet, você pede PDF do livro ou até, às vezes, a mensagem em separado. Porque ele começa dizendo o seguinte: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Aí ele vai dando uma lista de coisas assim que às vezes a gente não se apercebe. Se você faz caminhada, exemplo, e tem lá, é muito comum você encontrar de árvore uns toquinhos que quebram e são roliços. Tem gente que já pisou em cima daquilo e acabou caindo, porque ele, se você não percebe, ele acaba sendo um elemento que dá um escorregão e às vezes a coisa pode ser grave. Ele chega a dar esse exemplo de você pegar esse toquinho, mesmo que seja com o pé, e retirá-lo do local que nós estejamos caminhando. Só um exemplo. Uma coisa tão banal quanto essa, porque ele diz depois o seguinte: se você fizer uma ação por dia, uma boa ação, porque ele chama isso de boa ação. Uma conversa positiva é uma boa ação. Esse bom dia que a gente falou é uma boa ação. São situações. Ele diz assim, 365 dias você terá 365 boas ações. Se nós fizermos um pouco a mais por dia, ele diz, só a contabilidade divina vai conseguir dizer para você, para nós, o quanto você fez de bem durante toda a sua vida. Diga. Eu tenho uma prática de fazer essa simulação em uma palestra que você deu um tempo atrás. Oi? Eu faço isso sempre que vou no Walmart. Eu tiro um carrinho da vaga de estacionamento e uso ele. Eu dei essa dica? Preciso começar a usar. Porque se uma vaga, você só vê uma vaga no carro, você vai lá, tem um carrinho bem no meio. Porque a pessoa, o carrinho tem um problema, eu já entendi isso, porque eu também faço isso. Às vezes eu pego o próprio carrinho e vou com o carrinho, que é muito mais fácil, né? Mas o carrinho tem um problema, ele tem um lugar para ficar, mas eles são carrinhos rebeldes, são carrinhos adolescentes. Eles saem daqueles lugares e ficam nas vagas dos estacionamentos. E tem um adolescente maior que estimula isso nos carrinhos, né? O carrinho não é tão culpado. Tem um adolescente que estimula a rebeldia dos carrinhos. Adolescente espiritual. É só pegar e colocar no lugar. Até porque, olha a vantagem, a movimentação. Em média, 10 mil passos por dia que a gente pode dar para ficar, né, com uma condição não de elegância, mas uma condição saudável. O importante é ser saudável e não estereotipada. Né? A moça com 1,80 com 48 quilos comendo uma folha de alface por dia para alcançar aí. Ou então os bacalhaus, né? Que fica aquela perninha fininha e aquela parte de cima enorme e com cabeça, que é bacalhau com cabeça. Né? Então é estereótipo, não é não se cuidar, é não se estereotipar. Esse é o ponto. E isso é possível fazer com movimentação simples. Então é importante a gente destacar aqui que vencer as más inclinações não é o mesmo que reprimir. Tudo que eu carrego dentro, que nós carregamos dentro,
somos nós. Não é verdade? Somos nós. Não dá para a gente jogar isso fora. Foi o que nos trouxe até aqui. Bem ou mal, foi o que nos trouxe até aqui. O que a gente pode fazer, e aí sim, se recomenda, e a gente assimila se quer, é modificar por meio de compreensão, de autoconhecimento, e que é, evidentemente, a chave do que fazer. Não é reprimir, porque reprimir é a mesma coisa que você pegar uma mola e segurar. Quanto tempo a gente consegue, não é, segurar uma mola sem que ela não faça isso, não volte para a posição? Não é? Quer ver? Pega 1 quilo de qualquer produto e ande com ele. Vai chegar uma hora que você já trocou de mão, pá, aí você segura com as duas, etc. Não é? Porque vai sentindo, vai havendo um desgaste, cansaço, você vai sentindo o peso daquele. Parece que ele vai aumentando o peso. Não é nada disso. Não é reprimir, é usar da inteligência e fazer, não é, que a coisa vá acontecendo devagar. É a mesma coisa que fazer reforma. Quem já passou por alguma coisa assim sabe o que é. Desde que você more dentro. Aí vai, o cara se diz assim, eu sou alérgica a pó. Dá para você cortar isso lá fora? Parece que ele faz de propósito. Dentro. Aí, mas o que acontece no processo de reforma? É aquilo que eu pretendo fazer e os resultados que são possíveis. Porque às vezes não dá para reformar tudo, mas dá para fazer um bom trabalho. E aí o que acaba acontecendo é que essas mudanças que a gente vai realizando em nós mesmos, que é na nossa casa mental, elas podem ser exatamente comparadas a exatamente esse processo. A uma mudança, uma reforma na casa física. Antes da reforma, você tem a necessidade de compreender o que vai ser mudado, não é assim? Tem que fazer um planejamento. Tem que fazer o quê? Se conhecer. Por isso que a gente indica sempre e repetidamente Marcos, no seu capítulo 13º, no seu versículo 33. Não tem como errar. 1333. É completo. Ele diz, olhai, vigiai e orai. Olhar significa autoanálise. Eu preciso. Só dá para vigiar o que eu conheço. Se eu não faço uma autoanálise, eu vou vigiar o quê? A vida do vizinho. Não é verdade? É uma autoanálise. O que eu preciso mudar ou o que eu preciso estimular mais em mim. Porque nós somos criaturas boas, que investem no marketing contrário, no alto marketing contrário. Nós somos boas pessoas, que investimos no marketing contrário de nós mesmos. Ah, eu não tenho jeito. Pronto. Investimento contrário. Tem muita coisa boa para ser trabalhada. É investir nesses aspectos. Opa, isso aqui eu faço bem. Vou melhorar nisso. Vou ampliar isso. Vou fazer melhor. Ponto. Por que tem que ver só uma coisa que, de repente, eu ainda sou frágil? Mas se eu encontrei a fragilidade, tá bom. Vou usar isso para fazer uma reforma. Vou fazer uma mudança. Quer ver? Nós trouxemos um exemplo simplório. É o cidadão que fala palavrão, né? Aqueles que, palavras de baixo calão, é o que acontece às vezes, né? Por exemplo, você está usando do martelo e pum, pega no dedo. O que você fala? Ai, Jesus, que provação, não é verdade? Não é assim? É? Que provação, Senhor. A pessoa te fecha no trânsito, você se exprime. Vá com Deus, meu irmão, minha irmã. Seja feliz, não é assim? Bom, isso tem um problema. Sabe por quê? Porque nós estamos no momento da utilização, né? A coisa se automatiza e a gente está trabalhando com energias desequilibradas
que surgem em nós e nos envolvem e faz conexões com mentes que estão desequilibradas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Ah, mas é exatamente isso. Quando eu use dele, eu faço conexões com mentes que efetivamente estejam no patamar desta energia de desequilíbrio que eu acabei de emitir. Ponto. Ah, mas eu falo comercialmente, também comercialmente. Né? Ah, eu falo porque eu estou viciado em falar. Pior ainda. Tem mais de um. Porque vai fazendo conexão. E isso conecta mentes, vai fazer um trabalho de retroalimentação. Eu alimento e sou alimentado, eu alimento e sou alimentado. Por coisas, por vezes, que a gente acha que são insignificantes e que nos fazem mudar direcionamento, por vezes, na própria vida. Aquele desânimo que bate de repente, a gente não sabe por que é. Isso estava tão bem, agora não estou mais, etc., mas não presta atenção na forma que está se comunicando com as pessoas. Tem como dar um jeito? Tem. 5 passinhos fáceis de serem resolvidos. Primeiro, para a mudança, é compreender que falar esse tipo de situação não é apropriado, não é elegante, não é educado e energeticamente já explicamos que é um problema. Tem que trazer para o nível consciente. Como é que eu trago para o nível consciente? É a mesma coisa que a gente dá dica quando você tem um colega que fala tocando em você. Já teve alguém conversando? É tão agradável, chega uma hora que você quer matar a criatura. Né? De tão agradável que é. Ou então os vícios do do né ou do tá. Né? Porque a pessoa tem um vício do né ou do tá. Então é tudo né. E aqui é bom porque a gente tem o you know. E se você fala em espanhol, tu sabes. Tu sabes, you know. Isso é uma muleta. Uma muleta, é um vício que chega uma hora que você só ouve o you know, tu sabes, né, tá. É infernal. Né? Por quê? Porque a pessoa automatizou, ela não tem mais controle, então sai em automático. Precisa ter o quê? Conscientização. Puxa, eu estou falando you know que é uma loucura. Eu estou falando tu sabes que é uma loucura. Eu preciso prestar atenção em quem? Em mim. É fácil? Tem um desafio. É o primeiro passo. O segundo é se esforçar diariamente. É prestar atenção. É cansativo, mas vale a pena. A gente precisa se esforçar para combater a má inclinação. O vício da linguagem, seja aqui a proposta que nós tivermos. Né? Isso aqui é um exemplo da proposta, do assunto que nós tivemos. E aí, começar a buscar a transformação disso. O terceiro passo, compreender que a gente não vai superar da noite para o dia. É importante ter consciência de que quanto maior tempo de persistência em um determinado erro, mais esforço a gente precisa para superar. Não é acabar com ele, é substituir as palavras, nesse caso, nas palavras desagradáveis pela terminologia adequada, correta. Quarto passo é estender que segundo, que essas sequelas, porque são sequelas, de má inclinação, elas prosseguem ao largo do tempo em condição atávica. Atávica vem de atavô, está registrado, e que se repetem de forma automática. E o quinto passo é analisar as melhoras ao longo do tempo, se motivando a respeito delas, com a busca da superação de más tendências que a gente já identificou. É um trabalho, é constante, é compreender que as recaídas são normais, mas nós devemos persistir em superá-las. Olha um exemplo aqui. Não era o Saulo? Ele era perseguidor. Quando ele se encontra com Jesus num processo de clarividência, ele não fica se justificando para Jesus. Sabe o que é, Jesus? Realmente, olha, a coisa é complicada. Eu não entendo aí o seu trabalho, também não estou interessado em entender. Eu quero mesmo eliminar essa turma aí que quer te seguir. Você desculpa aí, mas eu sou muito fraco, eu sou frágil mesmo. Ele ficou dando essas justificativas. Ele disse o quê? Senhor, que queres que eu faça? Não mudou ali. É uma proposta.
É uma proposta. O que queres que eu faça? Você vai lá procurar o Ananias, que o Ananias, quem você está perseguindo, é quem vai te ajudar. Imagina Jesus falando para Ananias: Ananias, sabe aquele cara que está atrás de você? Você vai ter que ajudar ele. Parece o Ismael quando foi falar com Jesus a respeito da escravização dos nossos irmãos indígenas e dos nossos irmãos africanos no Brasil. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Aí ele chegou lá: Senhor, os nossos irmãos estão escravizando aquelas almas simples dos nossos irmãos indígenas. Agora estão trazendo os nossos irmãos africanos para a escravização, para as terras do Brasil. Aí Jesus disse assim: faz o seguinte, Ismael, vá para a Europa, pegue todos os príncipes, princesas, reis, rainhas, generais, todos que fracassaram, reencarna todo mundo lá no Brasil. Ismael foi com 2 problemas, saiu com 3. Né? Não é pátria do Evangelho? É para evangelizar. Não é verdade? E se você está aqui, é porque já está evangelizado e evangelizado. Agora já está na hora de, né? Trabalhar. Senhor, o que queres que eu faça? Trabalhar. Não é verdade? Não é fato? Você acha que está por aqui por acaso? Só porque a profissão mudou, etc. Não. Nós estamos para fazer... Olha o que o Emmanuel diz no livro Leis de Amor. Nós estamos no local onde nós possamos ser mais úteis e melhores. A nossa influência vai, energeticamente, melhorando o nosso ambiente e fazendo essa diferença na vizinhança nossa. Tanto é que o Evangelho no Lar vai ampliando os benefícios energéticos do lar para as pessoas que vivem ao redor. Chega uma hora que nosso lar passa a ser ponto de referência. Livros mensageiros. André Luiz vai numa casinha no subúrbio carioca, local simples, aonde tinha uma senhora viúva com 3 crianças, 2 meninas e um menino, fazendo evangelho no lar, e André Luiz mostra a beleza de que no local, o evangelho no lar, no ambiente, na dimensão espiritual, era sustentado pelo evangelho no lar um posto de socorro para os espíritos desencarnados, sustentados pelo evangelho no lar. Numa casinha simples, num subúrbio carioca, aonde André Luiz, para entrar na casa, né, não era espaço físico, podia ter porta aberta, não era o problema. Teve que pedir permissão, por causa dos círculos energéticos de proteção ao redor do ambiente. Não entra qualquer um, entra com permissão. E a gente diz que às vezes não pode fazer nada. Ou que tem muitos problemas. Olha o que o Paulo escreve para os romanos. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. O que ele está dizendo? Hábito, vício. Né? Eu não deveria fazer. Olha o processo atávico. Mas eu ainda não consigo me controlar como um todo. Isso era um Paulo, significando dizer o seguinte: ser espírita é decidir fazer um caminho de ida sem volta. Esse é o ponto. E é para dentro da gente mesmo. Não é daqui para lá, é aqui, buscando despertar essa essência que todos nós temos, que é de característica divina, e que se encontra, por vezes, em estado latente. Mas se exercitar, o modelo vai ser Jesus e a gente vai encontrar resultados positivos. Tornar-se espírita, então, não é se santificar, em absoluto. Não significa privilégio nem expressa cárcere interior, é oportunidade de libertação da alma, de nós mesmos. A gente não pode esperar que a felicidade caia do céu. Não é verdade? Ela é recompensa para quem se exercita, para quem se transforma em gente melhor. E aí o Espiritismo é claro, dizendo que a felicidade não é deste mundo.
Não é mesmo, quando nós ligamos a felicidade às coisas materiais, às situações de pessoas, nosso posicionamento social, a contas bancárias, etc. O namorado, a namorada, porque de repente a namorada manda a gente passear, o namorado manda a gente passear, a casa de repente se deteriora, o carro, alguém pode de repente bater ou roubar, né? A conta bancária pode diminuir e nós somos infelizes. É evidente que não. A felicidade mora, reside, faz exatamente moradia mesmo quando a gente ama o que faz. Quando você ama o que você faz, você é feliz. Quando nós fazemos o que estamos fazendo, sabendo que aquilo é em benefício não só nosso e da nossa família, mas é em benefício das pessoas, nós somos felizes. Se estamos dentro do lar e fazemos o que fazemos para as pessoas que nos circundam, que possam viver conosco, nós estamos sendo felizes se fazemos aquilo com amor. Se nós estamos na atividade fora do lar e fazemos para o benefício, né, do salário, o benefício daquilo que vai trazer conforto para nós e para a nossa família, mas amando o que se está fazendo, porque aquilo que está se fazendo vai beneficiar pessoas, nós seremos felizes. Nós seremos infelizes quando nós não gostarmos do que estamos fazendo. Quando a gente gosta de entrar em contato com criaturas que são tóxicas, que botam a gente para baixo. Sabe, aí a infelicidade, a felicidade não tem como ser exercitada. Não é? É a mesma coisa que você fazer uma comidinha em casa. Você pega as coisas e diz assim, eu não passo de uma escrava nesse lar, porque eu sou uma explorada aqui dentro. E dá para a pessoa que você vive junto, para você ver se não desencarna. Pode não desencarnar de imediato. Mas é uma realidade, porque é a energia que eu coloco naquilo. Ah, mas eu trabalho, por exemplo, fazendo manutenção. Coloquemos aquilo de melhor, pensando no benefício das pessoas, não na relação comercial pura e simples. Eu faço um trabalho onde eu vou fazer limpeza de um ambiente. Faça aquilo pensando no benefício daquelas criaturas, não numa relação comercial. Ah, eu gerencio uma grande empresa. Pense que as pessoas que são gerenciadas por você são pessoas que vão fazer outros felizes além delas próprias. Não apenas com a remuneração, mas com a energia positiva que eu tenho de consciência sobre o benefício que eu faço para a sociedade. Aí eu vou ser feliz. Mas enquanto eu, de repente, ficar no processo inerte de ser a mesma situação, faço isso, vou fazendo, lembra uma história do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, que a gente já contou aqui várias vezes, vou contar de novo, porque nós somos às vezes meio esquecidinhos. Então, Humberto de Campos conta a história e aí é bom, porque é roupa lavada em casa, não tem problema, de um expositor espírita, que ele ia para o centro todas as noites, aqueles moradores de centro. Mas ele usava um ônibus. Então ele ficava no ponto e naquele horário que ele ia para o centro vinha um motorista daqueles completamente alucinados. Sabe aqueles ônibus que aí, quando para no ônibus, o cara enfia o pé para no ponto, ele enfia o pé no freio, ia todo mundo para frente. Você passava na roleta, a roleta rodava 2 vezes, você tinha que pagar 2 vezes porque o cara não ia assumir o prejuízo, começava aquela confusão. Vocês não conhecem isso. Aí tinha ônibus que tinha motor na frente, que era um calor miserável, o cara freava, você caía em cima do motor. Eram umas coisas assim do outro mundo. Você acha que você não é feliz. Aí, olha como as coisas são, né? Como Deus é bom. Aquela situação complicada, né? E era aquele cara, todo dia. E ele pegava, quando ele ia subir no ônibus, tinha uns caras que faziam isso também, que você estava subindo no ônibus, o cara acelerava para você bater na porta. Era uma graça. E você ia reclamar com quem? Né? O cara dizia, eu estou fazendo meu trabalho. E era todo dia esse inferno, e ele pegava, era o horário que ele ia para fazer palestra, vinha aquele motorista miserável, alucinado, que fazia exatamente isso. Chegou um dia que o ônibus parou tranquilamente. Ele olhou, subiu, o cara não acelerou. Ele foi passar lá pelo cobrador, que ainda tinha cobrador, lembre-se que a mensagem do Humberto de Campos, lá atrás, né? E ele disse,
O que aconteceu? Morreu. Foi. Aí, tá bom, né? Então vou fazer prece por ele. E continuou a vidinha. Todo dia lá no ponto, aí vinha lá. Chegou um dia que o expositor espírita também desencarnou. Aí chegou lá na dimensão espiritual, tinha uma fila. Você acha que você vai pegar moleza? Tinha uma fila. Aí ele está na fila e tinha lá o cidadão, não é? Já estava com um laptop e tal, o cara fazendo as fichas. Quando ele chegou perto de fazer lá o documento, a porta lá da instituição abriu e estava a maior festa lá dentro. Aí, como curioso, ele olhou e quem ele viu lá dentro? O motorista. Maior festa. Ele disse, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Eu que fiquei lá, indo no centro espírita, todos os dias fazer palestra, etc., estou aqui, você fazendo um monte de pergunta, fazendo um documento aí que não termina nunca, e o cara que era um alucinado, etc., está lá, na maior festa, numa boa, etc. Disse, não tem problema, isso está errado, senão não tem erro nenhum aqui, meu amigo. Eu posso explicar. É que, quando você falava, todo mundo dormia. E quando ele guiava, todo mundo rezava. Ele salvou mais gente que você. Não tenhamos a certeza de que, muito ou pouco, o importante é fazer o bem. Muita paz.